Bom dia, boa tarde ou boa noite, comunidade. Obrigado por ouvirem o canal mais uma vez. Para mim, como sempre, é um prazer poder trazer histórias que vocês nos enviam. Várias delas têm um tema muito parecido e esperamos saber a opinião de vocês sobre isso. Então preparem-se, apaguem a luz, porque assim dá para escutar melhor. Eu me chamo Wagner e isto é mais um episódio do Diário dos Pesadelos. Olá, meu nome é Armando e eu fui vigia noturno em uma fábrica de espelhos numa zona industrial. Não vou dizer o nome do lugar porque não sei se isso poderia me trazer problemas legais, mas para você ter uma ideia, era uma fábrica enorme. Naquele lugar eram fabricados espelhos de todos os formatos e tamanhos. Era o ano de 2011. Eu tinha uns 20 anos e estava disposto a trabalhar com o que fosse, mesmo que isso significasse ficar acordado a madrugada inteira. Meu turno era à noite, especificamente das 10 da noite às 6 da manhã, e eu tinha que vigiar a área de fabricação. Na verdade, a área de fabricação e principalmente o depósito, onde ficavam guardados os espelhos já prontos, ou onde eles eram deixados secando depois do tratamento químico. Na primeira noite me chamou a atenção o fato de que, sendo um lugar tão grande, me deixassem sozinho para cobrir tudo. Mas o chefe me explicou que em 40 anos de existência da fábrica, só uma vez alguém havia tentado roubar. Desde o primeiro dia notei que havia algo estranho no ambiente, como se o tempo todo alguém estivesse me observando. Perguntei ao patrão se havia câmeras de segurança, um circuito fechado, mas ele negou imediatamente e disse para eu ficar tranquilo, porque eu acabaria me acostumando. Ele explicou que tudo aquilo era sugestão causada pelos reflexos, que eu não deveria me assustar, mas que era normal ver coisas estando cercado de espelhos. Segundo ele, não havia nada paranormal na fábrica, e tudo o que eu visse seria apenas minha mente brincando comigo. Ele falou isso com tanta segurança, como se já tivesse lidado com problemas desse tipo antes, e eu decidi acreditar. Não passou nem uma semana, e eu comecei a perceber algo estranho, principalmente no depósito. Quando eu precisava caminhar ao lado dos espelhos, eu preferia não olhar diretamente para eles, mas era inevitável notar coisas pelo canto. E numa noite, passando com a lanterna, vi em um espelho um reflexo que não fazia sentido. Eu me virei e meu reflexo estava torto, como se eu estivesse corcunda e deformado. Fiquei nervoso, mas logo lembrei daqueles espelhos engraçados de desenho animado que distorcem o corpo, e pensei que aquele espelho específico tinha algum defeito de fabricação. Continuei minha ronda, e cerca de 2 horas depois, quando passei novamente por aquela área, pensei em gravar um vídeo engraçado para mandar para minha namorada. Queria que ela olhasse como aquele espelho deformava meu corpo. Mas quando cheguei, meu reflexo estava perfeitamente normal. Examinei todos os espelhos daquela fileira, achando que eu tinha me confundido, mas nunca mais encontrei o tal espelho danificado. Alguns dias depois, algo estranho aconteceu em outra fila. Eu estava caminhando em direção à saída dos fundos da fábrica, quando percebi de relance que no reflexo de um espelho grande havia algo caminhando atrás de mim. Eu olhei melhor para o reflexo e era eu mesmo, duplicado. Pensei que fosse algum jogo de reflexos, mas não entendi como. E assim como da primeira vez, aquele efeito estranho desapareceu. Apesar do patrão ter dito para eu não me impressionar com os reflexos, tive uma sensação muito forte de que algo antinatural tinha acabado de acontecer. Durante o mês seguinte, esses fenômenos se tornaram comuns. Eu notava que algo caminhava atrás de mim, ou que meu corpo se deformava de algum jeito, mas assim que eu iluminava com a lanterna e parava para olhar direito, tudo voltava ao normal. Eu não sou uma pessoa que se assusta fácil com as coisas em geral, mas esses detalhes repetidos noite após noite durante meses começaram a me desgastar. Eu vivia nervoso, como se soubesse que algo naquele depósito estava me esperando.
Minha mãe percebeu isso. Ela notou que eu quase nunca tinha vontade de ir trabalhar e que depois do jantar eu mal conseguia levantar da cadeira para sair. A noite que marcou um antes e um depois aconteceu na sexta-feira anterior à Semana Santa. Eu fui trabalhar sem ânimo algum, e isso devia estar evidente pelos meus ombros caídos e pelo jeito de arrastar os pés. Eu estava cansado de ver aquelas coisas e só pensava que já era sexta, que sábado e domingo eu teria folga para descansar, sem precisar andar por aquela fábrica. Eu precisava dormir direito, porque muitas vezes tinha sonhos horríveis com espelhos. E na verdade eu já estava pensando em procurar outro trabalho, um que não exigisse ficar acordado na madrugada, vendo coisas pelos cantos. Com todos esses pensamentos na cabeça, entrei no depósito para terminar minha primeira ronda daquela noite. Eu só queria um pouco de paz naquele turno. Mas assim que passei diante de uma coluna de espelhos, vi algo que não era o meu reflexo. Eu já estava tão acostumado com aquelas imagens distorcidas que decidi continuar andando sem dar importância. Só que nem chegou a passar um segundo quando senti algo agarrar com força minha jaqueta, na altura do ombro. Foi um puxão real, tão forte que quase me fez perder o equilíbrio. O susto tirou meu ar. Eu me sacudi com força antes de me virar. Eu esperava ver meu chefe ou talvez o vigia do outro turno que tivesse se confundido de dia. Qualquer coisa teria sido melhor do que o que eu vi. Na minha frente havia uma mão preta saindo de dentro de um espelho. Não era sombra nem reflexo, era uma mão de verdade com forma nítida, me segurando com força. Eu puxei de novo, tentando me livrar. O puxão fez o espelho inclinar para frente e cair em direção ao chão. Naquele instante a mão me soltou e desapareceu para dentro do espelho, segundos antes de ele se espatifar no piso e se quebrar. Eu comecei a passar mal, entendendo que aquilo que eu tinha visto e sentido era completamente real. Saí correndo sem saber o que fazer nem para onde ir. E nesse movimento, por um instante, vi no espelho à minha frente o reflexo de algo preto, retorcido, parado ao meu lado. Era apenas no reflexo. Eu sei disso porque em pânico olhei para todos os lados e não encontrei nada. Mas no reflexo, aquela coisa estava lá. Eu não vi seu rosto nem expressão. Era um corpo deformado, mas mesmo assim eu sabia que estava me encarando de volta. Ali eu não fiquei para confirmar nada, nem tentei buscar explicações como vinha fazendo nos últimos meses. Eu saí do depósito correndo e liguei para o gerente. Falei como consegui, com a voz falhando, dizendo que algo tinha me puxado e que um espelho havia caído. Achei que ele iria gritar comigo por causa do espelho quebrado, mas ele não fez isso. Na verdade, me surpreendeu o fato dele nem sequer fazer muitas perguntas. Ele apenas disse para eu me acalmar e que eu podia ficar o resto da noite tranquilo, que ele iria até lá mais tarde para verificar. Eu me desculpei na segunda-feira seguinte, mas por mais que eu tentasse, não consegui ficar muito mais tempo naquela fábrica. Arrumei trabalho em um armazém, carregando e organizando mercadorias. Era um serviço mais pesadão, mas pelo menos era durante o dia. Não sei se o patrão já sabia o que acontecia ali, mas naquela noite, pela reação dele, ficou claro que ele pelo menos entendeu que algo tinha acontecido. Gostaria que meu nome permanecesse anônimo. Sinceramente, nunca imaginei que estaria escrevendo para vocês. O que vou contar não sei se pode ser chamado de paranormal, mas quero compartilhar porque aconteceu 4 vezes e me causa um grande desconforto. Eu moro no Canadá. Vim em 2024 com o desejo de estudar e trabalhar. Em setembro do mesmo ano consegui emprego em uma cafeteria
servindo café, preparando confeitaria, essas coisas. Depois de alguns meses me ofereceram o turno de abertura, ou seja, abrir a loja, arrumar as cadeiras, organizar os produtos para venda e preparar as máquinas de café. Com o dinheiro que juntei, consegui alugar um apartamento minúsculo em uma área cercada por árvores muito altas, as mais altas que já vi na vida. Além disso, fica bem perto do trabalho. Meu turno começava às 6 da manhã, então eu saía de casa às 5h40. No verão já há um pouco de luz, então não é problema. Mas no inverno o cenário muda completamente. Fica muito escuro nesse horário. Certo dia precisei sair bem mais cedo porque, além de abrir a loja, teria que ajudar alguns colegas a preparar e assar vários produtos de confeitaria, já que entregaríamos uma grande encomenda logo pela manhã. No caminho sempre passo por um ponto de ônibus iluminado por um poste diferente. A iluminação da região costuma ser amarelada, mas a daquele ponto era um tom esverdeado que me lembrava as lâmpadas grandes que iluminavam o açougue da minha cidade. Quando saí de casa e comecei a caminhar, vi uma mulher naquele ponto, sob a luz esverdeada. Não sei por que decidi fixar o olhar nela, mas conforme me aproximava, percebi que ela estava me encarando, sorrindo. E não foi só quando me aproximei. Desde o momento em que pisei na rua, notei que ela já estava com o olhar fixo em mim. Não foi como quando você vê algo de relance e vira rapidamente para conferir. Não. Ela já estava me olhando desde que saí de casa. "Bom dia", eu disse em inglês. Ela não respondeu, apenas manteve o sorriso e o olhar fixo em mim. Vale destacar que ela estava bem vestida. Explico. Na minha região há muitas pessoas em situação de rua, e geralmente é possível perceber isso pela forma como se vestem. Mas essa mulher não. Ela parecia elegante, como alguém com um emprego importante. Ela usava casaco longo, salto alto e tinha uma pasta executiva. Isso também chamou minha atenção. 2 semanas depois precisei ir cedo novamente por causa de outra grande encomenda. Me preparei e ao sair de casa ela estava lá. Mesma roupa, mesmo sorriso, me observando desde o momento em que saí. Dessa vez caminhei pelo outro lado da rua. Não disse bom dia, mas fiz questão de continuar olhando para confirmar que ela realmente estava me observando, como da primeira vez. Quando segui meu caminho e a perdi de vista, apressei o passo, nervoso, até chegar a uma rua mais iluminada. O curioso é que nesse mesmo dia, eu estava vendo vídeos no TikTok com uma amiga. Começamos a assistir vídeos de terror e um me chamou a atenção. Talvez muitos de vocês conheçam. Era um vídeo curto em que alguém filmava uma mulher que o seguia com o olhar e um sorriso. Mas no vídeo a mulher tinha os olhos pretos e um sorriso com dentes apodrecidos. Aquilo gelou meu sangue porque, embora não fosse a mesma mulher, me lembrou das 2 vezes em que a vi. Contei à minha amiga o que tinha acontecido. Ela apenas disse que devia ser uma jovem, talvez alguém interessada em mim, quem sabe até apaixonada. Naquele momento percebi que ela não acreditaria em mim, então apenas continuamos vendo os vídeos. Na terceira vez que precisei sair cedo, enquanto tomava café da manhã, pensei: será que ela vai estar lá me esperando? Imaginei que se estivesse já seria estranho demais, a prova de que havia algo completamente anormal. No meio do café saí de casa sem nem estar totalmente pronto, só para conferir. E lá estava ela, no mesmo ponto. Vi que o olhar dela estava direcionado para mim. Fiquei gelado de medo e voltei para dentro de casa. Não consegui terminar o café e terminei de me arrumar às pressas. Pensei em pegar um atalho, mas era um beco escuro e eu já estava com a ideia fixa de que ela poderia me seguir ou algo assim. Então atravessei pela rua novamente. Não olhei diretamente para ela, mas sentia a pressão do seu olhar. Eu sabia que ela estava me olhando. Passei o dia inteiro nervoso. Minha chefe percebeu e perguntou o que estava acontecendo.
Resolvi contar o que vinha ocorrendo com aquela mulher. Mesmo que não acreditasse, eu precisava desabafar. Ela apenas disse: "Você não sabe que tipo de gente pode encontrar por aí. É preciso estar sempre alerta." Minha chefe se ofereceu para mudar meu horário e para que outra pessoa abrisse a cafeteria no meu lugar. Aceitei, mas ela pediu que eu cumprisse pelo menos o restante daquela semana, já que ainda teria mais um turno de abertura. E assim foi. Mais uma madrugada. Saí às 5h50, pois dessa vez não havia nenhuma grande encomenda. Ainda assim estava com medo. Repetia para mim mesmo: só mais uma vez, só mais essa. Meu plano era sair com o olhar baixo, sem encarar a rua, pelo menos até passar do ponto de ônibus. Quando saí, vi de relance que ela estava lá. Fiquei paralisado. Notei que o beco, que normalmente era escuro, estava um pouco iluminado. Suponho que houvesse coleta de lixo naquela hora. Não pensei duas vezes e segui por ali. Precisava caminhar apenas um quarteirão e descer a avenida. O curioso é que, diferente de muitos lugares no Brasil, um quarteirão no Canadá é muito longo. Tive que percorrer um bom trecho antes de chegar à avenida. Antes de sair do beco, resolvi olhar para trás. E ao longe vi uma silhueta no final da rua. Reconheci na mesmíssima hora. Era ela. Mas desta vez fez um gesto suave com a mão, como se estivesse se despedindo. Depois que mudaram meu turno, nunca mais tive essa experiência. A verdade pessoal é que nunca soube do que se tratava. Não quis investigar nem tentar entender, porque só de lembrar já fico nervoso. É isso, gente. Desejo uma boa noite a todos da comunidade. E tomem muito cuidado. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, meu amigo diário dos pesadelos. Me chamo Heliberto e quero te contar o que vi enquanto trabalhei como vigia noturno em um pátio de ônibus no Equador. Meu trabalho era vigiar os veículos durante a noite. Em uma época havia muitos furtos. Malandros invadiam o local para roubar baterias, espelhos, faróis e tudo o que pudessem tirar dos ônibus. Depois vendiam como peças de reposição. Por isso eu e meus colegas precisávamos caminhar pelo pátio, verificar se ninguém pulava a cerca e, no geral, ficar atentos a qualquer barulho ou sombra estranha que aparecesse por ali. Graças a Deus eu não tive grandes problemas nesse trabalho. De vez em quando espantava algum ladrão rondando por perto, esperando o momento certo para pular a cerca, ou ouvia passos, e no fim era apenas um motorista que tinha ficado até mais tarde. Coisas assim. Mas havia um ônibus que sempre me deixava com aquela desconfiança, por assim dizer. Me refiro à unidade 17. Não era que se ouvissem batidas ou que o veículo ligasse sozinho. Nada disso. Porém, quase toda semana, pelo menos uma vez, algo estranho acontecia com ele. Quando eu caminhava entre as fileiras de ônibus, já de madrugada, via de relance alguém dentro da unidade. Às vezes parecia uma pessoa sentada no banco do motorista. Outras vezes pareciam várias pessoas. Silhuetas em pé ou sentadas nos bancos. O estranho é que eu nunca as via diretamente. Era sempre de canto de olho. Quando eu me virava e iluminava as janelas com a lanterna, já não havia nada. Esse acontecimento me levou até a fazer exames de vista para ter certeza de que o problema não era comigo, e de fato minha visão é perfeita. No começo pensei que fosse minha cabeça me pregando peças, já que eu não estava acostumado a trabalhar de noite em um lugar tão silencioso. Achei que fossem reflexos das luzes, sombras dos postes e tudo misturado com o cansaço.
mas aconteceu vezes demais para eu simplesmente ignorar. E o pior era que a sensação era sempre a mesma, como se aquele ônibus tivesse pessoas dentro, mesmo estando estacionado e desligado. Com o tempo comecei a evitar olhar diretamente para ele. Fazia minha ronda normal, mas quando chegava naquela fileira, tentava passar rápido e observar de longe. Mesmo assim, de canto de olho, a imagem se repetia. Às vezes parecia até haver movimento, como alguém se ajeitando no banco, mas eu iluminava e nada. Numa noite, em uma dessas madrugadas longas, fiquei conversando com um mecânico mais que estava fazendo manutenção em um ônibus. Aquele senhor trabalhava ali há muitos anos e parecia conhecer a história de cada veículo. Estávamos perto da oficina, tomando aquele bom café preto para espantar o sono, quando mencionei que vinha vendo algo estranho em uma unidade. Contei os detalhes, sem exagerar, para que ele não risse de mim. Quando ele perguntou o número do ônibus e eu disse que era o 17, o rosto dele ficou sério. Então me contou algo que eu não sabia. Aquela unidade tinha sido recuperada depois de um acidente muito grave. Segundo ele, várias pessoas morreram, incluindo passageiros e também o motorista. Ele só disse isso, mas foi o suficiente para me fazer entender que talvez ali estivesse a resposta para o que eu via todas as semanas. Naquele momento tudo começou a fazer sentido. Aquele ônibus não era como os outros. Com os demais eu conseguia caminhar tranquilo, até sentar um pouco para descansar, mas com aquele não. Sempre existia um incômodo e algo difícil de explicar. Naquela mesma noite continuei minha ronda e passei novamente por onde ela estava. Eu não queria olhar, mas acabei vendo de novo de relance uma figura sentada no banco do motorista. Apontei a lanterna direto para o para-brisa e não havia nada, apenas o reflexo da minha própria luz e o interior vazio. Desde então, sempre que alguém me pergunta por que eu acredito que essas coisas existem, eu penso naquela unidade. E se me perguntarem o que eu realmente acho, eu diria que as almas que se perderam na unidade ainda continuam ali, como se estivessem presas em uma viagem que nunca terminou. Pelo menos é isso que eu penso. No início de 2018, eu estava no sul da Alemanha para um contrato curto de consultoria. Eu estava hospedada sozinha em um hotel executivo, nos arredores de uma cidade de porte médio. Depois do trabalho, numa noite em que eu não tinha contatos locais nem compromissos marcados, fiz o que costumava fazer naquela época. Abri um aplicativo de encontros e comecei a conversar com um homem que morava fora do centro da cidade. O perfil dele parecia bastante normal, as fotos eram recentes e a conversa fluía de forma coerente. Assim combinamos de nos encontrar em um ponto mais ou menos no meio do caminho entre o meu hotel e a casa dele. O local do encontro acabou não sendo um bar nem um café, mas uma área residencial pouco movimentada próxima a terras agrícolas. Caminhei vários quilômetros até lá e quando nos encontramos pessoalmente ele correspondia às fotos e também parecia fisicamente atraente. No entanto, o comportamento dele era bem diferente do que demonstrava online. Ele era retraído, falava muito pouco e praticamente não fazia perguntas. Eu conduzi quase toda a conversa enquanto ele respondia de forma breve. Apesar dessa falta de sintonia, continuei ali e depois de cerca de 20 minutos caminhando, ele sugeriu que fôssemos até a casa dele. Aceitei em parte por inércia e em parte porque nada claramente alarmante havia acontecido até então. Mas a casa dele era isolada, bem fora da área urbana. Durante o trajeto, o sinal do meu celular começou a falhar e acabou desaparecendo completamente. Quando chegamos à casa, tinha uma decoração antiquada e incoerente.
Ele explicou que havia pertencido a um parente e que agora morava ali sozinho. Não havia objetos pessoais visíveis além do básico, mas na cozinha ele comentou que estava preparando o jantar. A comida fervia no fogão, mas ele não me ofereceu nada. Fomos para a sala de estar e nos sentamos. Nesse momento, ele se tornou um pouco mais comunicativo. Disse que trabalhava em um lugar de design têxtil e afirmou usar técnicas proprietárias de fabricação digital, ou algo nesse sentido. Em seguida, começou a falar sobre um designer europeu bastante conhecido, alegando que esse profissional havia roubado seu trabalho e sabotado sua carreira. Ele me mostrou gravações de suas próprias apresentações ao lado de vídeos dos desfiles do outro designer, narrando tudo em grande detalhe. A interpretação dele dos acontecimentos, porém, não parecia estar ancorada na realidade, mas eu não o confrontei porque simplesmente não tinha certeza. Em algum momento ele iniciou contato físico. A interação foi estranha e breve, e então ele se levantou e disse que precisava buscar algo no andar de cima. Subiu para o segundo andar e fechou a porta. Passaram-se 10 minutos e depois 20. Chamei da escada para perguntar se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas não desceu. Quando perguntei se eu deveria subir, ele disse para eu ficar onde estava. Nesse ponto, comecei a reavaliar a situação. Tentei sair discretamente, mas descobri que a porta da frente estava trancada. Verifiquei uma saída secundária perto da cozinha. Também estava trancada. Voltei para a sala e esperei, só escutando. Não ouvi água correndo, passos nem conversa, apenas movimentos ocasionais acima de mim. Depois de cerca de 45 minutos, ele finalmente desceu. A expressão dele era neutra, e ele disse diretamente que queria ter relações sexuais comigo. Recusei e disse que precisava ir embora. Ele respondeu que já estava tarde demais para eu sair e repetiu o pedido. Então pedi para usar o Wi-Fi para conseguir me orientar de volta ao hotel, já que meu celular estava sem sinal. Ele apontou para um roteador embaixo de uma cadeira e disse que a senha estava escrita nele. Enquanto eu me agachava para ler a etiqueta, percebi que ele me observava atentamente por trás. Em certo momento, ele se inclinou para a frente e alcançou algo atrás de um móvel, fora do meu campo de visão. Naquele instante, interpretei a situação como potencialmente perigosa. Levantei-me rapidamente, peguei um abajur que estava próximo e disse que ele precisava destrancar a porta. Ele pareceu confuso, mais do que hostil, e disse que eu estava livre para ir embora. Quando falei que a porta estava trancada, ele pareceu surpreso. Levou-me até a cozinha e disse que as chaves estavam em uma gaveta. As luzes do cômodo estavam apagadas, e ele abriu a gaveta que continha utensílios e pegou as chaves. Eu mesma acendi a luz durante essa troca. Felizmente não houve confronto físico. Ele destrancou a porta e eu saí imediatamente. Mas ao sair, olhei para cima, em direção à escada onde ele havia ficado por aqueles 45 minutos. Foi então que vi alguém parado no corrimão, usando uma máscara branca e vestido inteiramente de preto. Ao ver isso, saí correndo. E note que ainda estava segurando o abajur até chegar à estrada, onde o larguei. Caminhei por quase 2 horas até voltar ao hotel, olhando toda hora para trás. Bloqueei ele em todas as plataformas que consegui identificar usando o nome dele, que eu havia descoberto antes por meio dos materiais que ele me mostrou. Nunca procurei a polícia, pois tecnicamente nenhum crime explícito havia ocorrido e eu nem saberia articular exatamente o que denunciar. Mas ao relembrar tudo isso, percebo o quão estúpida foi essa decisão. Eu realmente nunca deveria ter estado ali. Nunca deveria ter ido encontrá-lo naquele lugar. Foi uma atitude imprudente, uma lição aprendida e talvez uma tragédia evitada.
Durante meus primeiros 20 e poucos anos de vida, eu morei em uma cidadezinha bem pequena do interior. Era um lugar tranquilo, onde praticamente nada acontecia. Para ser sincero, era um lugar bem entediante de se viver, principalmente quando se é criança, porque não havia muito o que fazer. Quando eu tinha 16 anos, durante as férias, eu e meu melhor amigo, Marcos, tivemos uma ideia horrível. Meio que por impulso decidimos explorar um lugar abandonado que ficava nos arredores da cidade. Era um lugar que todo mundo conhecia, pois acho que era a única construção realmente abandonada da região. Além das histórias exageradas, provavelmente inventadas, tudo o que eu e Marcos sabíamos era que se tratava de uma antiga casa de fazenda, do começo dos anos 1900, construída em um terreno gigantesco. Os donos haviam morrido décadas antes, muito antes de eu nascer, e a cidade acabou comprando a propriedade, mas nunca fez nada com ela. Só colocaram uma cerca e várias placas dizendo propriedade do Estado, entrada proibida. Então, sempre que alguém passava por aquelas estradas, dava para ver a velha casa de fazenda no meio do campo, apodrecendo à distância. Entediados da vida, eu e Marcos só queríamos explorar o lugar. Embora fosse uma ideia idiota, não estávamos procurando confusão nem querendo vandalizar nada. Pegamos lanternas, fomos no carro do Marcos até a saída da cidade, estacionamos fora da estrada e caminhamos cerca de 1 quilômetro até a fazenda. Sabíamos que a polícia às vezes patrulhava a área, então, em vez de atravessar o campo aberto, seguimos a cerca até os fundos, onde ela encontrava uma área de mata. Assim ficaríamos expostos por apenas alguns minutos. Foi estranho ver a casa tão de perto depois de passar a vida inteira olhando para ela de longe. A madeira estava completamente estragada, sem nenhum resto de tinta, coberta por trepadeiras subindo pelas paredes. Mesmo assim, ela parecia surpreendentemente firme. O telhado e as paredes não davam sinais claros de desabar. Nos aproximamos rapidamente de um dos lados da casa e encontramos uma janela aberta por onde entrar. Nem tentamos a porta da frente, supondo que estivesse trancada e ainda tentando não chamar atenção. Eu entrei primeiro e ajudei Marcos a passar. Ficamos alguns segundos parados perto da janela, movendo as lanternas e ouvindo. Dava para ver toda a poeira flutuando no ar, enquanto o facho de luz passava, e o silêncio era absoluto. Depois de alguns segundos, começamos a andar pela casa. O piso parecia firme, mas estava arqueado e rangia a cada passo. Acho que nós dois sentíamos algo estranho naquele lugar, agora que estávamos lá dentro, mas nenhum de nós disse nada nos primeiros minutos. Até que Marcos sussurrou meu nome. Samuel, vem ver isso. O que é aquilo? Ele apontou para o teto. Entre as frestas das tábuas do andar de cima, havia um brilho alaranjado bem fraco, mal visível, escapando pelas rachaduras. Quase não iluminava nada, e só dava para notar se você estivesse exatamente embaixo. Nós dois ficamos desconfortáveis, mas também curiosos. Como podia existir uma luz ali dentro depois de tantos anos? Devíamos ter ido embora naquele momento, mas começamos a subir as escadas devagar. No andar de cima havia apenas um corredor com várias portas. Provavelmente quartos. Todas estavam fechadas. Porém, por baixo de uma delas, dava para ver um brilho alaranjado mais forte, tremulando pela fresta. Aquilo já era outro sinal claro de que devíamos sair dali, e fomos muito idiotas por ignorar. O que nos manteve ali foi o silêncio. Um silêncio total. Durante todo o tempo dentro da casa, não ouvimos nenhum som que não fosse feito por nós mesmos. Em um lugar assim, teríamos percebido se houvesse outras pessoas. Cheguei até a encostar o ouvido na porta, mas não ouvi absolutamente nada. Então girei a maçaneta e empurrei a porta devagar. O rangido ecoou pela casa inteira, e meus olhos se arregalaram na mesma hora. Senti o ar faltar. Havia um grupo ajoelhado no chão, reunido em círculo.
Acho que eram 3 homens, com algumas velas acesas ao redor do cômodo. Mesmo assim, eu mal conseguia ver detalhes. Só as silhuetas curvadas no meio do quarto, completamente imóveis. Mesmo com o barulho da porta abrindo e com o fato de eu e Marcos estarmos andando pela casa há uns 5 minutos, nenhum deles se moveu ou sequer olhou na nossa direção. Era como se estivessem parados no tempo ou dormindo. Eu devo ter olhado para aquilo por uns 3 segundos antes de Marcos me puxar, e nós 2 descemos as escadas correndo. Estávamos correndo, mas ainda tentando fazer silêncio por algum motivo. Lembro que cada som parecia absurdamente alto por causa da adrenalina. Chegamos à janela. Marcos saiu primeiro, e quando eu começava a passar para fora, ouvi vários passos vindo do quarto e descendo as escadas correndo. Praticamente me joguei pela janela e saímos disparados em direção à mata. Depois de correr um bom trecho, diminuímos o ritmo para recuperar o fôlego. Foi quando ouvimos um estrondo forte vindo da direção da casa. Nós 2 achamos que talvez fosse a janela se fechando com força atrás da gente, mas não podemos ter certeza. A caminhada de volta foi horrível. Estávamos com dor de cabeça por causa da intensidade do que tínhamos acabado de viver e não conseguíamos nem começar a entender o que realmente vimos. Marcos me deixou em casa e, estranhamente, depois de alguns dias, nunca mais falamos sobre aquilo. Acho que queríamos fingir que nunca tinha acontecido. Quando terminei a escola, me mudei para fazer faculdade. Anos depois, quando passei novamente perto da antiga fazenda, a casa já não estava mais lá. Espero ter conseguido descrever tudo bem, porque foi sem dúvida a experiência mais assustadora que já vivi, e provavelmente a mais assustadora que vou viver na vida. Quando minha filha mais nova tinha 4 anos, ela tinha um amigo imaginário. Pela forma como o descrevia, era um velhinho bem pequeno com barba. Meu marido dizia que devia ser um duende. Era estranho ela imaginar algo assim porque eu tenho pavor dessas coisas, mesmo quando são caricaturas. Então nós nunca deixamos que ela visse nada sequer parecido com um duende na televisão. Minha mãe me contou que quando eu era criança, eu dizia que um deles puxava meu cabelo todas as noites e que desde então eu morria de medo, mas eu não me lembro de mais nada. Quando minha filha começou a dizer aquilo, eu não conseguia suportar. Pedi às minhas filhas mais velhas, ao meu marido e à minha mãe que conversassem com ela. Pedia que tentassem plantar outras imagens na cabeça dela, para que ela mudasse esse amigo imaginário. Eu sei que parece bobagem, mas eu não conseguia nem escutá-la falando dele. Mas até então era só isso. Um amigo imaginário, como as irmãs dela também já tinham tido. Uma noite nós estávamos na sala e ela estava no quarto que dividia com as irmãs, mas sozinha naquele momento, porque as outras 2 estavam do lado de fora. De repente ouvimos um golpe no quarto dela. Logo em seguida, ela começou a chorar. Corremos até lá, a examinamos e ela tinha uma marca de mão no rosto, como se tivesse levado um tapa muito forte. Porém, era uma mão do tamanho da mão de uma criança. E minhas outras 2 filhas estavam do lado de fora. Nós estávamos vendo elas o tempo todo. Não havia mais ninguém em casa. Quando ela se acalmou, nos disse que tinha sido o amigo dela, que ele tinha ficado bravo com ela. Não soubemos o que fazer, além de dizer que acreditávamos nela, que sentíamos muito, que iríamos protegê-la e que aquele suposto amigo não voltaria a machucá-la. Poucas vezes na minha vida eu senti tanto medo quanto naquela noite. Ela dormiu conosco porque ele tinha prometido que voltaria quando ela estivesse dormindo. Cada barulho que eu ouvia do lado de fora da casa naquela noite me aterrorizava, mas nada de estranho aconteceu. Minha filha nunca mais ficou sozinha brincando com aquele suposto amigo.
Ela superou aquilo e, com o tempo, esqueceu tudo. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Hoje ela já tem 8 anos e há algumas semanas atrás, não sei como, o assunto daquela noite surgiu. O assunto do tapa que ela levou. Na mesa, na frente de todos, ela contou por que o amigo dela tinha ficado bravo naquela noite. Disse que ele falou que ela não se parecia com a mamãe, pois ela não era chorona. E ela respondeu que ele calasse a boca, que não falasse mal de mim. Ela contou que ele ficou furioso quando começou a rir. Ela tentou bater nele, mas quando fez isso, ele já não estava mais ali. Então ela o viu parado ao lado dela, mas agora quase do tamanho dela. E então disse que nunca tinha visto ele assim antes. Foi aí que ele lhe deu o tapa e se escondeu debaixo do guarda-roupa. Ela disse que ele correu e se enfiou ali como um rato, dobrando o corpo para passar por um espaço que ninguém acreditaria que fosse possível. De lá de baixo, ela espiou antes de nós chegarmos e ele disse que voltaria para buscá-la quando ela estivesse dormindo. Quando perguntei o que ele tinha dito para deixá-la tão irritada, ela me respondeu que ele garantiu que sempre puxava o meu cabelo quando eu era pequena e como ele se divertia me fazendo chorar de medo e de dor. O garfo caiu da minha mão quando minha filha disse isso. Eu comecei a tremer. Meu marido, embora diga que não acredita em nada, ficou aterrorizado com outra coisa que minha filha nos contou. Na verdade, o pior foi algo que ela disse para ele, para que eu não ouvisse. Aquela coisa garantiu que voltaria quando ela estivesse dormindo, mas não disse quando. E ela adormece com medo todas as noites, pensando que talvez aquela seja a noite em que ele vai voltar. Servi na Marinha dos Estados Unidos, no antigo hospital da base do Exército em Fort Belvoir. Era um prédio enorme de 5 andares, um verdadeiro relicário da Segunda Guerra Mundial. Apenas o primeiro e o segundo andar continuavam ativos para o atendimento de pacientes, enquanto os níveis superiores permaneciam fechados, usados apenas como depósito. Ficavam cheios de cadeiras extras, macas descartadas e carrinhos médicos obsoletos, cobertos por poeira. Já dá para imaginar o cenário, né? Certa tarde, um colega marinheiro e eu passamos pelas placas de somente pessoal autorizado, presas de forma torta nas portas corta-fogo. Estávamos a procurar uma cadeira extra em um daqueles andares abandonados, o antigo setor de maternidade e berçário. Caminhávamos pelo corredor quando a entrada de um quarto chamou nossa atenção no meio do passo. As paredes tinham uma cor pastel desbotada, e eu notei uma velha cadeira de balanço de madeira posicionada bem no centro da sala. Nós dois paramos imediatamente, trocando olhares rápidos. Eu disse: "Você viu isso?" Meu amigo assentiu devagar, com os olhos arregalados. "Tinha alguém sentado na cadeira?" Concordei. Eu também tinha visto aquela silhueta vaga, balançando suavemente a cadeira, com o corpo inclinado para a frente como se estivesse segurando algo junto ao peito. A curiosidade nos puxou de volta para olhar mais de perto. A cadeira estava vazia, completamente imóvel. Não havia rangidos, nem som de molas, nem passos se afastando pelo corredor. Não havia mais ninguém naquele andar inteiro, já que os funcionários evitavam o lugar, exceto em raras ocasiões para buscar suprimentos. Concluímos que devia ter sido apenas um truque de luz, ou o cansaço dos longos turnos. Demos de ombros, pegamos a cadeira que precisávamos em outro quarto e fomos embora. Algumas semanas depois voltamos para buscar cabos e passamos novamente pela mesma porta. Desta vez havia um bilhete escrito à mão preso às ripas da cadeira, e aquilo chamou minha atenção.
Em letras grandes dizia: "Por favor, não usar nem remover." Achei estranho o suficiente para avisar meu chefe. Fui até ele, interrompendo-o enquanto analisava um prontuário. Ele nos olhou com uma expressão séria e disse: "Ah, as mães usavam essa cadeira para embalar seus bebês natimortos. Elas os seguravam ali pela última vez, antes de deixá-los seguir para o necrotério." Ficamos bem surpresos, para se dizer o mínimo. Será que tínhamos visto o espírito de uma mãe em luto? Uma presença desfocada vinda de tempos passados? Aquilo confirmou para mim que o lugar era realmente assombrado. Infelizmente, depois disso, uma tragédia aconteceu. Aquele marinheiro tirou a própria vida pouco tempo depois de termos sido transferidos para o novo hospital moderno do outro lado do complexo. Não estou dizendo que a cadeira de balanço tenha qualquer ligação com isso, mas ver meu parceiro desaparecer para sempre afetou-me de uma forma que eu simplesmente não consigo colocar em palavras.